Boa tarde, um bom ano para si e para a sua família. A iniciar este primeiro programa, Sociedade Aberta de 2025, que continua a debater, trazer assuntos de interesse das famílias, hoje falamos do papel das famílias na promoção da saúde mental. Estamos a receber o psicólogo e pastor missionário William Lemos, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E bom ano para si e para a sua família também. Obrigado, para você também. E também, ao longo deste programa, já sabe, contamos com a sua participação. Vai procurar-nos nas redes sociais, ou seja, procura a Sociedade Aberta, envie os seus questionamentos. Se tiver também algum tema para propor, é através das redes sociais pode fazer isso. E ao longo deste programa vamos ter a participação de um jovem que é estudante universitário, é pai, é esposo, também vai partilhar conosco a sua opinião sobre o papel da família na promoção da saúde mental. Hoje, o nosso tema de conversa é o papel da família na promoção da saúde mental. Estamos a receber o pastor missionário e também ele é psicólogo clínico, está aqui nesta condição de psicólogo clínico para nos ajudar a perceber qual é o papel da família na promoção da saúde mental. E esta é a nossa primeira pergunta: qual é o papel da família nesta promoção da saúde mental? Às vezes as pessoas se preocupam mais com a saúde física, mas a mental é fundamental. Justamente. Começo por agradecer, o convite. Aliás, estou pagando uma dívida, Já convidei várias vezes, Exatamente, mas é muito bom estar aqui, eu agradeço o convite. E aproveito para mandar um abraço para minha família e também para todo o pessoal que está nos assistindo. Um bom ano, Um ano de muita saúde e principalmente saúde mental. Então, você começa a fazer essa diferenciação sobre saúde física, saúde mental, E eu começo a dizer que não há saúde sem um bem-estar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos pensamentos, das cognições, daquilo que passa no nosso mundo interior. Não há como ter uma separação. Saúde é saúde. Não há como separar, como negligenciar. Se eu dou ênfase à atividade física e ao aspecto físico, esse próprio aspecto físico é só uma questão de tempo. Ele vai ser comprometido se não há uma manutenção ou uma preservação da saúde do ponto de vista emocional. São coisas que andam juntas. Uma reflete sobre a outra. Também não há saúde mental negligenciando o aspecto físico, principalmente no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à atividade física, ao sono, ao descanso. Então, para início de conversa, a saúde é uma só, que se reflete, tem o seu aspecto físico e também mental que contribui, andam juntos, não dá para cuidar de um em detrimento do outro. E quando a gente pensa no papel da família, vale dizer que família é esse lugar de acolhimento, Esse lugar de pertença, esse lugar de paz, esse lugar que a gente quer voltar, por exemplo, quando a gente viaja. Essa semana eu comentava com alguém que é muito bom viajar, mas não há nada melhor do que voltar para casa, voltar para o seio da sua família, onde você é aceito, onde você é quem você é, não precisamos de máscaras, nós somos acolhidos com nossas fraquezas, nossos defeitos, nossas imperfeições. Então, família deve ser esse lugar de paz. Agora, surge uma outra questão que eu estive pensando quando você me colocou esse tema, que o mundo hoje envolve muitos desafios. Eu acho que um dos maiores desafios hoje é como ter uma família saudável no mundo doente. Porque, por mais otimistas que sejamos, nós precisamos constatar a realidade que o mundo não está assim tão saudável, Então a família tem que enfrentar toda essa panorâmica ao seu redor de inúmeras pressões que provocam adoecimento. Então a família tem um papel importantíssimo, porque é nela que vão ser cultivados, os valores, os princípios e principalmente as práticas. E nesse mundo doente, como é possível dar afetos, ter esses valores,
passar esses valores entre, tanto, os cônjuges e os filhos também. Exatamente. A partir da formação de base, quando uma família ela é gerada dentro de um propósito, não é gerada ao acaso ou aleatoriamente. Então ou tem fruto que de um ter encontro. planificação. Exatamente. Para ter família tem que ter Planejamento, planificação é a palavra-chave. Isso remete para investimento. A grande questão é, qual é o investimento que é feito na formação de uma família? Ou na preparação para ingressar nesse projeto tão lindo, tão maravilhoso? Por exemplo, as pessoas fazem investimento de muito dinheiro, de muita energia, de anos de estudos para ser alguém especializado em alguma área, ter uma formação acadêmica. Outros fazem investimento de anos de trabalho para construir um patrimônio, para construir uma empresa. Mas quando se pergunta, como foi a preparação para a família? Não é? Eu recebo alguns casais, recebo pessoas também, mesmo não para terapia de casal, mas buscando ajuda individual. E quando a gente faz essa pergunta, como foi o namoro? Como foi o noivado? Como foi a preparação? Como é que surgiu a sua família? E às vezes a gente encontra pessoas dizendo, não, eu conheci numa festa e no outro dia a gente já estava junto. Então é inevitável que os problemas venham a aparecer e o adoecimento vai ser resultado dessa falta de organização, falta de entendimento que a gente precisa planejar. Planejar a hora de casar, quando vai morar junto, planejar os filhos, Os filhos, às vezes, mesmo dentro do casamento, precisa ser planejado, preparar-se para ser pai. A gente estuda para tanta coisa. Por que não pode estudar para ser um melhor pai? Por que não buscar formações, leituras, capacitação para ser uma mãe mais assertiva? Então, você toca num ponto fundamental. O adoecimento familiar é resultado, sim, da falta de planejamento. Então, como passar esses valores e dar afeto? Porque é no lar, é na família que você tem de dar afeto. Dar afeto para a esposa, para o esposo, para os filhos, porque depois eles também vão poder passar afeto para as outras pessoas. Exatamente. Ou seja, está a nos dizer se a família está saudável, é a melhor forma de prevenir problemas que podem surgir, esses transtornos mentais que podem surgir mais à frente. Exatamente. Fazer isso como? O adoecimento, ele é reflexo de uma família disfuncional, que é incapaz de transmitir certos valores, certos princípios, ok? Mesmo quando não houve uma preparação, mas o humano, como a gente diz aqui em São Vicente, desenrasca, né? Uhum. Então, às vezes, a gente não teve uma preparação, mas como ama e deseja que a sua família prospere, cresça, vá para frente, seja um lugar de paz, então vai aprendendo durante a caminhada, Então, eu costumo dizer que, por exemplo, há algumas práticas muito simples que podem ser chamadas de boas práticas para a saúde mental, para a promoção do afeto, para a promoção do sentimento de pertença. E não é coisa que precise ir fazer uma licenciatura para aprender. O quê? Por exemplo, cultivar um fortalecimento da autoestima das crianças. Como é que isso acontece na prática? Principalmente com o que a criança ouve, com o que ela escuta. Então, pai e mãe precisa ter muito cuidado com o que fala com as crianças, principalmente na hora da raiva, Uhum. E às vezes a criança faz sua esperaltice e às vezes tira a mãe, o pai do centro, Mas há que se ter muito cuidado, porque a criança, principalmente nas idades, nas primeiras infâncias, ela internaliza com muita facilidade aquilo que a mãe diz. Porque se a minha mãe, o mundo da criança é o seguinte, se a minha mãe diz, se o meu pai diz, então é verdade. Depois que vai crescendo, outras figuras vão aparecendo, professores, amigos, enfim. Mas na primeira infância, segunda infância, se a minha mãe diz, por exemplo, desculpa eu utilizar esse termo, mas já acontece, porque eu já recebi gente com essas problemáticas e falando que ouvia isso. Por exemplo, essa criança é burra. Uhum. Isso é muito forte, porque se mamãe diz que eu sou burro, então é verdade, porque é a minha mãe que está dizendo.
Então, quando ela vai para a escola, ela já leva essa carga de que ela não é capaz. E no primeiro desafio, ela já tem internalizado que ela não é capaz de aprender, porque a própria mãe dela declarou isso. Então, fortalecer a autoestima tem a ver com o encorajamento, não é? Cuidado com o que fala com a criança. Fortalece a autoestima através do elogio sincero, não é? Através do abraço, através das declarações de amor. As pessoas precisam ouvir que amam. Por quê? Porque nós temos necessidade. Verbalizar isso, está a nos dizer? Exatamente. Dizer claramente. Claramente. Não é? Não Abraçar, só demonstrar. Demonstrar e dizer. Precisa ouvir. Demonstrar e ouvir. Agora, não pode ser incompatível, né? Porque não adianta dizer que ama e espanca. Dizer que ama e maltrata. Isso não se aplica em nenhum ambiente, muito menos no ambiente familiar. Mas demonstrar que ama pelo respeito, pelo ouvir a criança com atenção, não é? E ser esse instrumento. Pai e mãe são os instrumentos iniciais para satisfazer as necessidades existenciais que o humano tem. Nós nascemos com necessidades físicas e também emocionais que precisam ser satisfeitas naquilo que a gente chama de período crítico. O melhor momento da vida é aquele. Então, eu preciso ser amado na infância para que esse amor, essa atenção, né, fortaleça a minha autoestima, esse vínculo que eu tenho com as figuras de importância na minha vida, vão formar os modelos que eu vou utilizar nas minhas relações futuras. Então, por isso que muitas vezes as pessoas andam durante toda a vida em busca de saciar um buraco existencial, uma sede existencial, porque não recebeu lá no ambiente familiar. Então, fortalecimento da autoestima, cultivar as práticas de atividade física e boa alimentação, desde cedo. Não há saúde mental sem atividade física. Não há saúde mental sem regular a alimentação. Porque tudo que a gente come, ele reflete na nossa saúde mental. O intestino é chamado até de segundo cérebro. Não é? Então, tudo que eu como vai refletir sobre o meu humor. Há uma ligação direta aí. Então, a alimentação, o ambiente familiar precisa de regras e de limites. Não é? Às vezes, hoje, há muitos pais que parecem ter uma carência, ele tem medo de deixar de ser amado pelas crianças. E, às vezes, não estabelece E não sabe limite. dizer não, né? Exato, isso é um perigo, isso é muito escorregadio. A criança vai deixar de amar quem ela não admira, entende? E a criança, ela percebe no seu dia a dia que mesmo que ela não goste da regra, mas no seu desenvolvimento ela vai perceber que precisa daquela regra. Então, precisa ter horário para tudo, uma rotina. Agora, nada inflexível, uma exigência tão grande que não pode fazer uma alteração. Não, mas precisa ter horário de ir para a cama, não é? E com essa coisa agora de novas tecnologias, redes sociais, o mau uso não é o aparelho, não é a internet, não é a rede social, é o mau uso, o excesso de tela, não é? A falta de regras sobre o uso das redes sociais. Tem sido, sim, fonte de adoecimento para muitas crianças, adolescentes, muitas famílias. Então, essas boas práticas são muitas, mas eu lembro agora dessas, não é? Fortalecer a autoestima, cuidar da alimentação, do ambiente familiar, saber ouvir, conjugar alguns verbos. Por exemplo, nós precisamos, no ambiente familiar, conjugar sempre o verbo perdoar. Porque pai não é perfeito, mãe não é perfeita. Uma hora ou outra a gente vai dizer coisas que não deveria, vai tratar, vai estourar, vai explodir como qualquer outro ser humano. Então nós precisamos cultivar essa mentalidade de perdão. Quantas pessoas eu recebo no meu atendimento clínico que o problema está lá atrás, não conseguiu perdoar, entende? E a falta de perdão está na base de muitos transtornos do humor, principalmente depressão, e também transtorno de ansiedade. Então, perdoar, não é, no ambiente familiar é uma prática que promove saúde mental, ok? Cultivar também hobbies, não é? Já se perdeu aquela coisa de noite da família. Eu lembro que existia muito isso, tirar uma noite noite por semana, né? Para jogar, para brincar. A gente precisa lembrar que durante 10, 12 anos no máximo, as crianças terão interesse em brincar com os pais.
mas depois elas vão perder o interesse. Então você tem de 8 a 10 anos aí para brincar com seu filho, porque depois ele não vai mais interessar em brincar com os pais, porque vai descobrir o mundo, né, lá fora de casa. Então eu tenho uma grande oportunidade de também educar a partir disso. Então o que é que acontece? Pai e mãe passam o dia fora trabalhando. A criança sendo cuidada pela escola, pelo jardim ou pelas babá, nada contra essas entidades, mas o tempo que tem é à noite, quando os pais chegam, e aí o pai está cansado, vai para a televisão, aí a mãe vai para o tablet, a criança fica no quarto. O excesso de quarto é perigosíssimo para a saúde mental. Por quê? Está fazendo o quê no quarto? Está com a cara, não é, sendo exposto aos perigos da internet. Por quê? Porque eu, pai, eu, mãe, não entendi que eu preciso sacrificar. Fui eu que escolhi ter filho. Quem não quer sacrificar não deve ter filho. Eu escolhi, eu preciso sacrificar. Estou cansado, estou. Mas meu filho passou o dia sem a minha presença. Aí, às vezes, eu quero compensar isso com presente. Né? E criança não precisa de presente, criança precisa de presença. Né? Presença paterna. Estou junto ali. Vamos jogar. Espalha aí as coisas no meio da sala. Vamos estar junto. Não é? Deu a hora de dormir, vamos para a cama. Põe junto na cama lá. Conta uma historinha. Ele precisa entender, meu pai está disponível para mim. Quantas vezes acontece? A criança chega com uma tarefa difícil que não entendeu, ou apanhou na rua, ou se entristeceu com qualquer coisa. Peraí que eu estou aqui estou vendo uma coisa, estou resolvendo uma coisa aqui no telefone. E aí o que é que ela internaliza? Eu não tenho importância. Qualquer outra coisa da rua, o trabalho do meu pai é mais importante do que eu. E aí ela vai buscar refúgio, não é? Na internet, nos amigos, e às vezes nem sempre recebe. Mas quando isso acontece, o pai também deve explicar. A criança está a trabalhar, se tem alguma coisa para resolver, explica. Então, eu tenho um olhar um pouco radical sobre isso. Eu acho que trabalho deve ser feito no trabalho. E se a pessoa trabalha a partir de casa? Então, mas tem um horário. Ele não trabalha 24 horas, né? Então, eu sei que há ocasiões em que é necessário. O mundo não é fácil, as finanças são apertadas, mas o máximo que ele puder destinar o tempo que a criança veio da escola, veio do jardim, está em casa, então eu preciso tentar fazer o meu arranjo na minha agenda de trabalho para que eu possa separar esse tempo exclusivo para ele. Agora, haverá sim ocasiões em que ele vai parar o que está fazendo e dizer, olha filho, me espera só um pouquinho. Eu vou resolver isso aqui e a gente vai brincar. Agora, tem que cumprir o que fala. Porque muitas vezes a criança sai sorridente e espera, e espera, e espera, e o pai não chega, né? Uma coisa importante que promove também saúde mental na família é não prometer o que não vai cumprir. E pai e mãe é especialista nisso. Eu recebi um paciente uma vez com... Sabe, ele tinha uma raiva internalizada tão grande, aquilo era angustiante. E cavando, a gente descobriu, né? Onde começou? Mamãe prometeu uma bicicleta. Olha, se você passar de ano, se for aprovado na escola, mamãe vai dar uma bicicleta. E aí o menino ralou, estudou, lutou, passou de ano e cadê a bicicleta? Percebe? E ali ele cria uma raiva. O que é que eu sugiro, papai e mãe? Se quiser dar, não prometa, ok? E se prometeu, seja honesto o suficiente, primeiro para cumprir, ou segundo para dizer, olha, eu prometi, eu quero pedir desculpa, que é uma coisa que pai e mãe não costumam fazer. Mas pai e mãe também precisam aprender a pedir perdão, pedir desculpa quando agem mal. Olha, eu não consegui. Eu tentei, mas eu não consegui dar a bicicleta. Mas a gente vai continuar trabalhando. E depois se esforçar e dar. Não prometer o que não pode. Então são práticas simples, né? Mas que às vezes são negligenciadas e promove o adoecimento a partir do lar. Porque todo o mundo à nossa volta depende da família. Por exemplo, esse ambiente aqui que nós estamos de estúdio, de várias pessoas, do seu trabalho, o seu ambiente familiar reflete aqui. Por mais profissional que nós sejamos, mas nós trazemos uma carga de casa, não é? Interfere nos estudos, no ambiente acadêmico, nas relações profissionais. Então, é preciso elevar a família a um pedestal mesmo de importância
em que a gente possa fazer investimentos em cuidados. Por quê? Porque quando eu estou bem em casa, então eu saio para a rua energizado, motivado para trabalhar. Isso reflete nas relações fora de casa. Vamos voltar aqui à conversa daqui a pouco, porque agora também temos a participação do cidadão Romário Fortes. Ele é pai, esposo, estudante universitário e trabalhador. Acredito que a família tem um papel fundamental na promoção da saúde mental, não somente ficando atento a sinais que outras pessoas possam dar, que muitas vezes possam estar a passar por algum problema mental ou estão a começar a enfrentar algum problema. Podemos estar atentos a esses sinais para saber como ajudar essas pessoas, mas também podemos ajudar na prevenção desses problemas como ansiedade e depressão, conversando. Muitas vezes nessa correria que nós vivemos, famílias tendem a conversar menos. Eu acredito que quando conversamos e desenvolvemos uma certa intimidade, as pessoas podem estar mais sujeitas a compartilhar problemas que estão a passar ou preocupações que possam estar tendo. E também outras coisas que possam ajudar a desenvolver atividades recreativas, sair juntos, conversar juntos, passar tempo de qualidade juntos e sair um pouco das telas quando estão em casa e fazer coisas que possam divertir juntos, porque todas essas coisas vão nos ajudar a aliviar desses problemas que carregamos no dia a dia. Vamos também ajudar-nos a sentir importantes e que há pessoas que preocupam connosco. Então acredito que a família tem um papel importante nesse quesito, que é promover a saúde mental nas pessoas. E faz isso junto com a sua família? Tem filhos, tem esposa também? Faz isso no seu dia a dia? Tudo na vida é um equilíbrio. Eu procuro ter esse equilíbrio em casa. Nós conversamos muito, mesmo com as crianças, tendo a conversar, perguntando como foi o seu dia, o que passou. E claro que saímos, fazemos algumas atividades salutares e acredito que isso também ajuda. Mas isso não nos impede, não nos inibe de ter algum problema, mas eu acredito que ajude muito a resolver, a entender, ou a ver que todos nós estamos sujeitos a passar por isso e também a abrir com outras pessoas, ou mesmo com os nossos familiares, dizendo que nós estamos a enfrentar certas dificuldades. Nós vamos receber inúmeros conselhos, até conselhos a procurar uma ajuda médica e como um psicólogo muitas vezes. Então, quando temos essa abertura em conversar, em saber, em preocupar com o outro, vamos poder ajudar nesse sentido. Muitas vezes não vamos nos tornar um psicólogo, mas vamos poder ajudar a aliviar, a conversar, a abrir. Muitas pessoas só precisam de conversar e também vamos direcionar para as pessoas que podem ajudá-lo melhor. Programa Sociedade Aberta, primeira edição de 2025, a dar destaque à família na promoção da saúde mental. Estamos a receber o psicólogo clínico William Lemos, quem cumprimentamos mais uma vez e agradecemos também por estar aqui conosco. Nós ouvimos este jovem que é esposo, tem 2 filhos, falou da questão de como a família deve trabalhar na promoção da saúde mental. Algum comentário? Eu gostei muito da participação do Romário, o nome dele, né? Achei muito interessante e ele toca em aspectos importantes, né? Primeiro, entender que não há família perfeita, né? Mas... Sim, porque ele disse, nós brincamos, temos, mas também há qualquer coisa que pode surgir. Exatamente, né? Ele busca um equilíbrio, né? Não há família perfeita, né? Nós temos nossos defeitos de fábrica, todos nós. Mas é possível, mesmo na nossa imperfeição e fraqueza, nós construirmos, não é, um ambiente saudável. A família pode não ser perfeita, mas ela pode ser saudável. E essa saúde refletir em outros ambientes. E aí, alguns pontos que ele coloca que contribuem nessa saúde. O diálogo, não é? Ter espaços para ouvir, não é? Principalmente crianças e adolescentes terem segurança que elas podem falar com seus pais. Isso é muito importante. Que ela vai falar e vai ser ouvida. Porque muitas vezes a criança ou o adolescente não é ouvido em casa. Então ele vai buscar isso na rua e nem sempre é proveitoso. Então o diálogo aberto é muito importante que ele colocou. Essa questão de estabelecer, volto a esse ponto, estabelecer regras para o uso dos equipamentos eletrônicos é muito importante porque eles interferem no diálogo. Diziam que a internet era para aproximar as pessoas e tem promovido o mau uso, né? Tem promovido muito isolamento, cada um do seu lado. E se você observar, você vai num restaurante, uma pizzaria,
Está lá uma família, pai, mãe, 2 crianças ou 2 adolescentes. Cada um com a cara no seu tablet. Cada um no seu telefone. A coisa é tão viciante que não se consegue estabelecer um momento. Olha, nós vamos comer juntos. E inicialmente pode nem conseguir conversar. Porque está tão acostumado com a cara no tablet, cada um no seu mundo, que pode não ter o que conversar. Pode acontecer. Mesmo assim, estar junto, de alguma forma, vai surgir um assunto ali. A questão é dizer, olha, nós somos mais importantes do que tudo que está acontecendo nesse aparelho. Então, vamos conversar. Então, a regra é, vai comer fora, põe o telefone na bolsa, desliga o que for e vamos estar juntos de verdade. Aí entra a questão da conexão. É preciso uma conexão forte entre marido e mulher para que eles sejam exemplos para esses filhos, né? É preciso uma conexão forte entre os irmãos. É preciso uma conexão forte entre filhos e pais encarregados de educação. Porque essa conexão promove o chamado sentimento de pertença. Eu pertenço a um grupo, a uma família, não é? Eu sou importante, não é? E isso vai favorecendo. E uma última coisa que o senhor Romário ele falou é a importância de buscar ajuda, não é? E muita gente se arrebenta e não busca ajuda, isso é um prejuízo grande, porque eu, pai ou mãe, nós não sabemos de tudo. Então vai surgir desafio na nossa relação familiar, seja marido e mulher, ou pais e filhos, que pode ser que eu não tenha as ferramentas internas, ou as habilidades, ou o conhecimento necessário para saber lidar com aquilo. Então eu preciso buscar ajuda, não é? Então o apoio familiar, apoio de amigos é um suporte, mas às vezes vai precisar de apoio profissional. Então é preciso desmistificar essa coisa de que terapia é para doido, terapia é para gente tanar, terapia é para gente cabeça fraca. Não, terapia é uma ferramenta de ajuda que serve para qualquer pessoa, não somente quando há uma problemática, mas para potencializar competências, para ajudar o autoconhecimento, uma visão de mundo, planejar o futuro. E se há uma problemática, melhor ainda. Não é? Porque se eu tenho um problema cardíaco, a primeira coisa que eu faço, eu vou ao cardiologista. Se tem um problema de vista, de visão, vai ao oftalmologista ou qualquer outra coisa. Então, quando há problema de saúde mental, eu tenho que procurar o especialista na área. E aqui no nosso contexto são os psicólogos e, se necessário for medicação, tem os psiquiatras também. Então, é muito interessante que ele falou de forma muito positiva. Daqui a pouco também queremos que outras pessoas participem. Se quiser dar a sua opinião, já sabe, procura-nos nas redes sociais ou mesmo através do telefone aqui no programa Sociedade Aberta. Temos também que falar dos transtornos mentais para alertar as pessoas. Por exemplo, eu anotei aqui a ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Como é que nós podemos... Somente, né? Somente, sim. Como é que nós podemos conhecer esses transtornos na família? Esses transtornos, quando existem, os sinais que as pessoas têm que saber. Os chamados sinais e sintomas, né? São muitos transtornos, então realmente não dá para pontuar, não precisa muito tempo para isso, mas eu quero falar ansiedade, de questões gerais. Ansiedade, depressão, digamos que de alguma forma são os carros-chefe, né? E costuma aparecer primeiro e depois vem os outros diagnósticos. Mas seja depressão, ansiedade, e a depressão é um tema que me interessa muito, não é? Por acaso eu não consegui trazer, mas eu publiquei 2 livros já na área da depressão. O primeiro é Desmistificando a Depressão, Mitos e Crenças sobre o Mal do Século. Publiquei há uns 4 anos atrás e fala dos mitos que existem num ambiente religioso em relação à origem da depressão e que prejudica o encaminhamento dos pacientes, não é? Nos ambientes cristãos, igrejas e outros tipos de ajuntamento de fé, que tem um papel muito importante, né, no tratamento da depressão. Então, quando as lideranças religiosas não compreendem bem a depressão, pode prejudicar o apoio ao paciente. Prejudica como? Prejudica porque adia o tratamento. Por exemplo, se aquela liderança espiritual ou religiosa entende que a depressão é uma obra, digamos, espiritual, é uma coisa de demônio, é uma coisa de obsessores, é uma coisa de espírito maligno. Então, quando o paciente procura esse líder religioso
e ele recebe esse tipo de orientação inadequada, espiritualizada, espiritualizar uma coisa que é psiquiátrica, que é uma condição clínica, psicológica, então vai adiar esse paciente buscar ajuda. Porque na comunidade de fé dele, aquele líder tem influência. Então, ele vai ser mal orientado. E esse adiamento pode agravar consideravelmente o quadro do paciente. É só para uma pontuação rápida. Então, um segundo livro, agora que publiquei o ano passado, é Ajustando a Rota. Não é? Dicas práticas sobre como vencer a depressão. Então, a depressão é um tema que me interessa muito e tem crescido não só no mundo, mas aqui em Cabo Verde também. Então, você precisa estar atento ao antes e depois, ok? Para perceber sinais e sintomas. Não é? Por exemplo, coisas que o indivíduo gostava de fazer e sem uma explicação aparente, ele para de fazer. Não é? Falta de vontade, pensamentos negativos, não é? Com ou sem ideação suicida. Falta de apetite ou muito apetite, insônia, não é? Falta de vontade de viver, choro fácil, angústia, são sintomas típicos de uma depressão, que pode estar a caminho, né? Pode estar dizendo, olha, eu estou chegando. Né? Então, quando a família tem uma conexão forte e eles se conhecem, eles vão perceber, opa, esse garoto não é assim. O que é que está acontecendo? Não é? Então, vamos investigar. Não é? Então, esse antes e depois é importante, não é? Para perceber que antes o indivíduo não sentia isso. E agora ele está com essas conversas, com essas histórias, não é? Não está comendo, não está indo mais para o futebol. E qual é o motivo? Não há um motivo aparente, então precisa se investigar. Tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Vamos falar da ansiedade já, porque temos um telespectador em linha, Carlos, a partir da cidade de Ponta do Sol. Olá, boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua contribuição neste tema sobre a família na promoção da saúde mental? E bom ano também para si. Primeiramente, boa noite, quer dizer, boa tarde. Sim, já é noite, Bom ano também a todos e os telespectadores, também os convidados, bem assim o seu jornalista. Mas, primeiramente, temos que ter uma cultura também de promoção ao nível da saúde mental. Nós não temos essa cultura e nós temos que insistir nesse trabalho em prol da saúde mental. As escolas, as instituições, nomeadamente instituições públicas, mas não só, devem ter essa responsabilidade. A sociedade civil, as associações comunitárias, nomeadamente, devem ter também essa responsabilidade. Agora, nós temos que ter parcerias, porque muitas vezes pretendemos desenvolver atividades ao nível das comunidades que têm algum custo, nomeadamente deslocação das pessoas para tentarem participar de alguma atividade, só que muitas vezes, nomeadamente nas ilhas que têm essas dificuldades de deslocação, como Santo Antão, que é uma ilha montanhosa, 3 municípios, muitas localidades rurais, nós não podemos simplesmente promover essa atividade ao nível das localidades urbanas. Agora, nós também temos que ter uma política clara, porque foi aprovada uma lei, mas na prática a lei não funciona em prol das pessoas. Nós hoje, por exemplo, temos pessoas com problemas ao nível de desempenho profissional, atividade profissional, função profissional, mas não temos uma política clara com relação a esse aspecto. Ou seja, não temos ao nível das instituições técnicos preparados para dar algum suporte, nomeadamente aos profissionais, aos trabalhadores. E nós pensamos que essa questão, esse aspecto, essa preocupação deve ser, de alguma forma, responsabilidade de todos, do Governo Central, das câmaras municipais, que é o Governo local e regional, e também das pessoas de uma forma geral, mas também das organizações da sociedade civil em geral.
Muito Tá bem. obrigado. Nós agradecemos a sua participação, Carlos Bartolomeu, um telespectador a partir da cidade de Ponta do Sol, também aqui a trazer mais um outro aspecto, a levar a questão da saúde mental para as câmaras, o governo, e dizendo que as comunidades rurais devem ter uma atenção especial a isso, né? É verdade. Por acaso, vale lembrar, né, que o ano passado o Ministério da Saúde, o governo, declarou como o ano da saúde mental em Cabo Verde. Né? Então, cabe pensar qual foi o resultado disso, né? Se houve melhorias no acesso da população. Né? Uma coisa que nós lamentamos é que, por exemplo, o INPS ele ainda não cobre atendimento psicológico, as consultas de psicologia, não cobre. Então, o fator financeiro atrapalha as pessoas de buscarem ajuda. Não é? Então, se outras modalidades, outras especialidades são cobertas, nós precisamos também que haja uma celeridade nesse sentido de as entidades competentes contribuírem para que o utente, para que o cidadão, para que o contribuinte tenha acesso aos serviços de saúde com mais facilidade do ponto de vista completo, holístico, não só as questões físicas. Então, colocou muito bem o senhor Carlos e também a questão de cultivar, né? Promover uma cultura de saúde mental na população. Entender que diante de sintomatologia, de sintomas ansiosos, ansiogênicos, né? Não saber lidar com as pressões da vida, o estresse que isso traz, em sintomas como taquicardia, que é a aceleração do coração, não é? Sudorese, um suor em excesso nas mãos, medo. A ansiedade traz muito medo. Se não há uma cultura de buscar psicólogo, buscar psiquiatra, vai ser muito mais difícil. Porque a depressão, a ansiedade mora no pensamento. Você não vai conseguir fazer um exame, uma análise de sangue, tirar um raio-x, um ataque, para encontrar onde é que está a depressão, onde é que está a ansiedade. Ela está no pensamento. Como é que nós podemos conhecer a ansiedade? Através dos sintomas, mas, como eu ia dizendo, principalmente do pensamento. O pensamento de antecipação, a crença catastrófica, o medo do futuro. E a maior parte, Odaí, dos nossos pensamentos negativos, eles não se concretizam. Graças a Deus, né? Eles não se concretizam. Existe só na sua ideia. Então, quando esses pensamentos estão alterados, não há medicamento que resolva. O medicamento vai ajudar o cidadão a dormir, vai ajudar ele a deixar de se tremer, vai ajudar o coração não acelerar, mas não trata a causa. Qual é a causa da ansiedade? Essa falta de capacidade de lidar com a realidade futura, trazendo isso para o presente, sofrendo por uma coisa que só existe nas minhas ideias. Né? Às vezes, quando há um transtorno, uma pessoa que está a sofrer com algum transtorno mental, ansiedade, depressão, a pessoa às vezes tem medo de dizer, porque há um julgamento que é feito e muitas vezes acontece primeiro dentro de casa. É a questão da cultura, né? Tomando como parte desse tema de a família na promoção da saúde mental, então, infelizmente, muitas vezes é onde a pessoa é primeiramente logo julgada, logo bloqueada. Não é? Se a família não tem um entendimento sobre uma cultura de saúde mental, vai dizer que isso é palhaçaria, não é? De frescura, não é? Que conversa é essa de depressão, na nossa família nunca teve isso. E aí, bom, se a minha própria família não me ajuda, aí vai promover o isolamento. O indivíduo começa a afundar sozinho. Então, se há uma conexão forte nessa família e percebeu sintomas, sinais, então, opa, o que é que a gente pode fazer? A gente tem conhecimento na área? Não. Então, vamos te ajudar, você tem que ir ao psicólogo. E nós vamos dar o nosso suporte. Porque é importante, Odaí, dizer sobre a definição de papéis no enfrentamento da depressão, da ansiedade ou de qualquer outro tipo de transtorno. Qual é o papel da família? Apoiar, abraçar. Então deve incentivar a procurar ajuda especializada. Exatamente, porque pai e mãe não é psicólogo, ok? Aí vem o papel da comunidade de fé. O que é que a comunidade de fé faz? Ora, não julga, não fofoca, não comenta mal,
não adia o tratamento, incentiva, estimula a aderir ao tratamento, ok? E aí o psicólogo vai tratar o pensamento, não é? O psiquiatra vai tratar os sintomas, através da medicação, se for necessária. Os amigos vão compreender, não é? E apoiar e abraçar, ou seja, essa rede, a família precisa entender que há uma Quando diz rede. os amigos, a família está a nos dizer que é necessário também socializar. O A pessoa social. a pessoa não deve ser colocada num canto. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. E essa questão da socialização tem que ser incentivada na infância, na adolescência, não é? A deixar o mundo virtual e estar com gente. Nós precisamos aprender a viver com gente. Gente é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Tá bem, nós agradecemos a sua presença neste programa, William Lemos, enquanto psicólogo clínico, para estar aqui conosco para falar sobre a família na promoção da saúde mental. Obrigado e mais uma vez, bom ano para si. Obrigado e estamos disponíveis sempre que for possível. Já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais, também as edições anteriores também. Pode sugerir temas, é só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv ou mesmo na página do Facebook da Sociedade Aberta. Voltaremos a estar juntos na próxima semana, logo depois do feriado nacional, no dia de 13 a 20 de janeiro vamos ter a Semana da República e nós vamos falar aqui da cultura da cidadania. Como é que o cidadão, como fazer isso, criar esse hábito de ser um bom cidadão a começar dentro de casa. Termina...